Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro aqui no canal, nessa segunda-feira, 25 de agosto. 21ª rodada do Brasileirão ficou para trás e com vitória do Glorioso. 3-1 de virada para cima do Juventude. E naturalmente a gente vai trazer aqui a repercussão desse resultado, declarações do Barbosa, do David Ancelotti e do homem do momento, CR9 Cris Ramos. Tudo isso, claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, antes de mais nada eu peço por gentileza para você deixar o seu like e logo na sequência clicar no botão hypar. Dessa maneira o YouTube distribui melhor o conteúdo e com isso a gente consegue seguir crescendo. Já ultrapassamos a barreira dos 61.300 inscritos, rumo aos 62.000 e com o apoio de vocês chegaremos lá. Inscreva-se, portanto, aqui no canal, aproveita para clicar no sininho para ativar todas as notificações, assim você vai ficar sempre muito bem atualizado e ainda fortalece aqui o desenvolvimento do Fala Fogão. Dito isso, vamos em frente. Olha, a partida de ontem, pela 21ª rodada do Brasileirão, passou longe de ser uma partida super tranquila. Se algum desavisado pega só o placar, 3-1, pensa que o jogo foi sossegado para o Botafogo, mas isso não passa nem perto de ser verdade. O Juventude teve oportunidades, a gente começou muito mal no primeiro tempo, a mesma coisa aconteceu na segunda etapa, tinha acontecido já contra a LDU na Libertadores. O primeiro tempo, lá na altitude, horrível. O segundo tempo, a gente também volta muito mal. E tem acontecido dois pontos que têm chamado bastante a atenção. Primeiro, a bola aérea. Bola aérea defensiva. Se o Barbosa não faz o corte, se a bola não vai onde o Barbosa está, vira um Deus nos acuda. A gente não está conseguindo lidar bem com esse tipo de jogada. Verdade seja dita. E o Juventude tentou, em várias ocasiões, chegar exatamente assim. O gol, inclusive, sai dessa maneira. Um cruzamento na área do Botafogo, a bola vai onde Telles estava, o Batalha chega se antecipando, cabeceia. Então o Telles não fez a melhor marcação possível, não marcou, né? Podemos dizer assim. E o Neto, na minha opinião, estava com um passinho para o lado a mais. Se ele estivesse com um passinho aqui para a direita, ele chegava naquela bola. A gente toma o gol, mas ainda bem logo na sequência, tem o lance dentro da área onde o Arthur Cabral é derrubado, o árbitro nada marcou na hora, mas o VAR chamou para revisão e dessa vez, esse mesmo árbitro que no ano passado não deu um pênalti em cima do Carlos Alberto, dessa vez ele assinala a penalidade e o Alex Telles, com muita qualidade, faz uma cobrança perfeita, mesmo que o Jandrei tenha acertado o canto, a maneira como o Alex Telles cobrou a penalidade, indefensável. O Telles realmente, nesse tipo de situação, ele é frio, né? Que siga assim, sempre que tiver um pênalti pro Botafogo e o Alex Telles estiver em campo, que a bola vá morrer lá no fundo do gol, não é verdade? Na primeira etapa, eu entendo que o Botafogo teve como maior destaque o Jefinho, o que é uma ótima notícia para todos nós, cá entre nós, né? A gente tem que chegar e falar com muita sinceridade em relação a isso, porque o Jefinho, sempre venho falando isso aqui no canal, é o ponta mais talentoso que a gente possui. É o jogador que não tem medo de partir para cima, é o cara do drible, é liso. Aquela jogada, por exemplo, que o Jefinho foi passando por 1, 2, 3. Qual é o outro jogador no elenco do Botafogo que faz isso? Não tem. Então, se o Jefinho estiver focado, conforme parece estar agora, ele realmente vai se destacar e a chance dele assumir titularidade aumenta muito. Porque o nível de talento que ele acrescenta ali nas jogadas de lado de campo do Botafogo, é algo que a gente tem que dar uma devida atenção. Torço muito para que o Jefinho se mantenha centrado, para que o Jefinho se mantenha concentrado e queira de verdade, assumir esse protagonismo no time do Botafogo. Tem muito talento, mas só talento não resolve, tem que ter a dedicação. E se ele recebeu a oportunidade do David Ancelotti, é porque nos treinamentos ele está mostrando. Isso a gente pode realmente concluir. O treinador não vai dar oportunidade para quem não está se dedicando. Então que o Jefinho possa seguir esse bom caminho. Jogou toda a primeira etapa, era o jogador que mais situações podia gerar na equipe do Botafogo. Tanto é que a gente praticamente não atacou pelo lado esquerdo. Sempre que tinha a possibilidade de construir, bola no Jefinho, bola no Jefinho. O Jefinho, por exemplo, colocou a bola com a mão praticamente na cabeça do Arthur Cabral, que conseguiu um bom cabeceio, tentando a diagonal aqui, né, ao lado direito do Jandrei, mas o goleiro do Juventude foi muito bem naquela ocasião. Também teve o cruzamento do Jefinho por baixo,
que o zagueiro afasta no último instante, a bola estava chegando para Arthur Cabral. E fora isso, claro, as jogadas que o Jefinho tentou por ali, a puxada de contra-ataque, que infelizmente ele acabou forçando muito o passe para o Montoro. E aí o Botafogo no primeiro tempo, no momento que estava melhor, sofreu o gol. Porque a gente começou mal, mas depois começou a ter situações, né, para poder chegar no ataque. Mas aí quando estava melhor, sofre o gol nessa jogada de bola aérea defensiva, que a gente está tendo essa dificuldade. Não é a primeira vez que isso acontece e é algo que a comissão técnica e o time precisam melhorar. Porque quando você enfrentar um time que ofensivamente tem como grande arma essa bola aérea, é o caso do Palmeiras, que a gente já enfrentou, não vai enfrentar mais, mas é o caso do Flamengo também. Em outubro, se não me engano, em outubro, tem o clássico contra eles. Então o Botafogo vai ter que estar melhor nesse nível, né? O Botafogo vai ter que melhorar o seu nível na hora de defender esse tipo de jogada, porque a gente sabe, é uma equipe que tem como grande ponto forte, 1-2, né? Esse tipo de lance. O Léo Pereira, Bruno Henrique, o Léo Ortiz. E claro, existem outras equipes do futebol brasileiro que também podem buscar atacar muito assim. O Juventude conseguiu fazer o gol no Botafogo e o Juventude conseguiu gerar situações de dificuldade na nossa saída de bola, no primeiro e no segundo tempo, quando subiu o seu bloco de marcação. Que também é algo que a gente precisa ficar ligado. Toda vez que um time está subindo a marcação, que está pressionando a nossa saída lá perto da nossa grande área, o Botafogo acaba se enrolando. E aí você tem uma mescla de fatores. Você tem a questão do trabalho da comissão técnica, que precisa fazer o time evoluir nesse sentido. Você tem os jogadores que não estão conseguindo se posicionar da melhor maneira para criar as linhas de passe, de modo a dificultar que a marcação do adversário nos bloqueie e a gente acabe tendo que nos livrar da bola. E, obviamente, você tem o próprio desgaste da temporada, que também pode contribuir. Enfim, é um somatório de fatores, conforme eu disse. Mas é algo que a gente precisa ver o time melhorar. Não pode ser uma presa tão fácil, o time do Botafogo, quando o adversário sobe essa marcação. Tem sido muito fácil gerar dificuldades pra gente. A LDU no Rio de Janeiro, não vou nem falar da altitude, mas no Rio de Janeiro, a estratégia da LDU foi justamente o quê? Jogar no nosso campo, sobe o bloco. Em vários momentos, a linha defensiva dos caras estava no meio de campo, na linha divisória do gramado. Justamente para pressionar o Botafogo e forçar o erro. No segundo tempo de ontem, por exemplo, ali por volta dos 15 minutos, o Botafogo já tinha errado 5, 6 vezes a saída de bola. 5, 6 vezes você entregando a posse da bola no seu campo, se é uma equipe mais qualificada, acaba aproveitando. É porque o Juventude está na zona do rebaixamento, não é à toa. Não é um time extremamente qualificado. Tem bons jogadores? Tem. O Verón, por exemplo, deu trabalho para a defesa do Botafogo. Estava na reserva. Mas quando entrou no segundo tempo, fez jogadas perigosas, inclusive uma delas, obrigando o Neto a fazer uma baita defesa. Que ele pula e espalma para o lado, né? Foi uma baita jogada do Verón. Ele recebeu pela ponta esquerda, partiu para a tabela, recebeu, conseguiu tirar mais o marcador e fez a batida. Ainda bem o Neto foi bem naquela bola. Se no primeiro tempo, eu acho que ele vacilou um pouco ali no gol sofrido, claro, você tem que levar em consideração, tá sem ritmo, tá voltando, tem muita coisa ainda que a gente tem que ainda relevar, vamos botar assim, né? Vamos botar essa palavra. Porque é um jogador que estava em pré-temporada e goleiro sente muito essa falta de ritmo. Acredito que com o passar do tempo, o Neto ganhando minutos, a chance dele tomar um gol assim novamente é muito baixa mesmo. Porque é bom goleiro, cara. Não tem como duvidar do talento do Neto. É bom goleiro, vai nos ajudar bastante, tenho certeza disso. Ah, e por falar em goleiro, o Léo Link, que não foi relacionado ontem, ele deve se transferir por empréstimo para a Arábia Saudita. O Botafogo recebeu essa proposta e como agora tem o Neto e o John disputando essa posição, o Léo Link vai acabar ficando de lado, né? E pro Botafogo não é interessante que um goleiro de 24 anos fique ali de lado o tempo inteiro. Então ele deve sair agora nesse momento para jogar na Arábia Saudita por empréstimo. Fica esse destaque aqui em relação a essa situação aí da posição de goleiro. Enfim, foi um jogo que a gente não tem muito, assim, do ponto de vista tático, que enaltecer. Acredito que tem mais críticas do que elogios na parte tática. Assim como o David Ancelotti, mais uma vez, demorou demais a mexer na equipe. No intervalo eu já teria tirado o Newton, porque o Newton estava pedindo para tomar o segundo amarelo. Fez uma falta boba pra caramba, por trás inclusive, tomou o amarelo ali, logo no começo do jogo. Depois emplacou outras faltas, 4, 5 faltas a mais, alguma coisa assim. Então estava pedindo para ver o segundo e ser expulso, que complicaria demais a nossa vida. Mas aí volta do intervalo e o Newton continuava em campo. Eu não teria feito isso.
Já no intervalo eu teria tirado o jogador, teria colocado o Danilo, que foi o que aconteceu depois. E o Danilo foi importantíssimo no fim das contas, né? É ele que encontra o Arthur Cabral, que acaba conseguindo encostar naquela bola ali. A bola ia passando, o Arthur Cabral se joga nela para poder deixar a bola com o Cris Ramos. E aí, meu irmão, o nome do momento, né? CR9 fez um belíssimo gol de fora da área. E depois, num contra-ataque mortal, mais pro fim do jogo, contra-ataque esse que começou com o Matheus Martins acionando o Santi Rodrigues. Santi Rodrigues foi conduzindo. Arthur Cabral passou pela esquerda. O Santi tinha adiantado um pouquinho demais a bola, mas ele consegue dar o passe aqui pro lado e o Cris Ramos cara a cara com o Jandrei vai lá e faz o gol que fecha o placar. Depois ainda teve aquela possibilidade de pênalti, mas o Matheus Babi estava impedido na origem, então não aconteceu. Mas que belíssima estreia do Cris Ramos, cara. Que belíssima estreia. Inclusive, tem declaração do Ancelotti falando justamente sobre isso, né? A questão de você ter jogadores com as características ali que agora a gente tem no ataque e como isso pode ser importante para a equipe. Vamos trazer aqui as aspas do nosso treinador. Contente pelo Cris. Acho que é muito fácil para os jogadores que chegam porque é um ambiente familiar. Espero que possa fazer 2 gols todo jogo, mas não vai ser fácil. Parabéns para ele, mas o trabalho de todos hoje foi muito importante. Os jogadores que entraram para refrescar o time, porque estava muito cansado hoje por conta da viagem muito longa. Não tivemos treino no Rio, uma vitória fundamental. É uma possibilidade jogar com os dois, né? Cabral e Cris Ramos. É uma possibilidade que agora temos, porque temos 2 centroavantes de qualidade, peso e qualidade física. Então é uma possibilidade que temos. Também temos meias de qualidade como Savarino e Correia. Bom, o Ricardo ontem bem destacou no nosso pós-jogo que, sem querer, o David Ancelotti, ele colocou o Mastriani para M, né? Podemos dizer assim. Porque o Mastriani já estava aí e antes ele nem se considerava o Mastriani. Com essa declaração fica muito claro, né? Agora temos 2 centroavantes de qualidade, peso e qualidade física. Sinceramente, talvez seja o melhor para todo mundo que o Botafogo devolva o Mastriani para o Atlético Paranaense, porque com o David Ancelotti, cara, dificilmente ele vai ter oportunidade. Só se acontecer alguma coisa com Arthur Cabral e Cris Ramos, bate na madeira, ninguém quer que isso aconteça. Uma outra declaração também importante aqui do David Ancelotti é a respeito do que aconteceu, né, na Libertadores e a importância dessa vitória. Na conversa de Quito, reforcei que minha confiança segue alta e que tínhamos que mostrar uma reação. Era um jogo fundamental, porque foi uma semana muito difícil, com muita decepção, raiva. Hoje mostramos isso, querendo ganhar o jogo. Não foi o melhor futebol, o que é importante ele reconhecer, tá? Nem todo treinador reconhece quando seu time não joga bem. Mas ele reconhece aqui, não foi o melhor futebol, mas tivemos muita vontade. Temos que melhorar em casa, porque os resultados não são como fora de casa. Essa é a principal parte. No Brasileiro, o Botafogo tem 4 jogos sob o comando do treinador, 2 empates, 2 derrotas, só 2 pontos conquistados em 12. Mas em compensação, fora de casa, são 5 vitórias seguidas. O Botafogo venceu o Santos ainda sob o comando do Paiva e agora 4 vitórias consecutivas fora de casa com o David Ancelotti. Então, realmente, existe uma disparidade ali, uma discrepância muito grande, muito considerável entre o Botafogo visitante e o Botafogo mandante. A gente precisa virar essa chave. E o David Ancelotti seguiu. Até que oficialmente o mercado não esteja fechado, não posso dizer que o elenco está fechado. Estou contente com o elenco, trabalhando duro, porque chegamos há pouco mais de um mês e tivemos 12 jogos. Não é fácil. Temos que trabalhar, construir e ganhar jogos também. Então, contente com esse grupo e personalidade. Contente com esse grupo, com a personalidade desse grupo. Que não tinha dúvidas que hoje poderíamos ter uma reação. Objetivos claros, Brasileirão e Copa do Brasil, vamos juntos. Palavras aqui do nosso treinador. Vale destacar também falas de Alexander Barbosa, a Cazé TV, que disse o seguinte: era um jogo que a gente necessitava ganhar. Era uma semana dura, todo mundo muito chateado e triste pela eliminação. Tínhamos o sonho e muita vontade de chegar novamente na final e continuar avançando na competição. Lamentavelmente, por diferentes motivos, porque não fizemos um bom jogo, perdemos também para o Palmeiras em casa. São coisas que não podem acontecer, mas acontecem. Esse é um recado para todo mundo, que o Botafogo segue vivo. Tem a música da torcida que fala de renascer das cinzas. E assim é o futebol. Tem jogos que você não vai ganhar, mas vontade não vai faltar nunca. Precisávamos ganhar para seguir vivos na competição também. Estamos fora da Libertadores, lamentavelmente, mas temos 2 competições pela frente. Acho que a Copa do Brasil é o objetivo principal do Botafogo nesse semestre. Uma taça inédita e que queremos muito.
É um clássico também, será um jogo difícil. O Vasco é um time que busca jogar, que tem bons jogadores. Com nossas ferramentas, vamos tentar fazer um bom jogo e ganhar. Assim a gente espera, né? Jogo em São Januário. Infelizmente, eu não consegui o ingresso para essa partida. Poucos ingressos, né, em São Januário, então acabou que não consegui. Mas estarei aqui com vocês na ocasião, tá? A gente vai fazer a transmissão, sem imagens, claro, né? Mas faremos a transmissão mais uma vez juntos, já fica aqui o convite. No dia do jogo, chega mais aqui no Fala Fogão e participa aqui da transmissão. Tem sido bacana poder fazer essas lives aqui, narrando o jogo. Tô aprendendo ainda, mas a gente vai tentando melhorar, a gente vai tentando evoluir. Nunca foi minha pretensão narrar nada aqui no canal, mas acabou acontecendo de forma natural, então vamos em frente, né? E sempre importante, Botafogo em transmissões nossas aqui, Botafogo já foram 5, 6 jogos. Eu sei que a gente venceu 5 e só perdeu 1. Infelizmente, essa derrota foi para a LDU, né? Infelizmente. Agora, Cris Ramos é o nome do momento, né? Jogador, meu irmão, estreou da melhor maneira possível. A estreia dos sonhos de qualquer atleta. Chegou chegando e mostrando o repertório. É um centroavante alto de 1,93 m. Mostrou desenvoltura na sua movimentação. Mostrou também que tem uma velocidade interessante, apesar de ser muito alto. Então essa questão do vigor físico, que já tinha sido enaltecido anteriormente, realmente a gente pode constatar isso na prática. E nesse domingo, peça fundamental, né, para poder o Botafogo vencer o confronto. E ele disse o seguinte depois da partida: muito feliz pelo meu primeiro jogo. Foi uma primeira semana muito feliz para mim e minha família. Tentei demonstrar nos minutos que o professor me deu o porquê da minha vinda para cá. O gol vai para o meu avô. E ele disse também: muito feliz de poder comemorar com a torcida. Tenho que demonstrar jogo a jogo. Estou muito feliz. Eles sabem que estou trabalhando e vou dar tudo por essa equipe, por esse clube. Agradecido por todo o apoio que me deram. Bom, o carinho da arquibancada já veio, né? A galera aí batizou, né, carinhosamente de CR9 e que ele possa continuar brilhando, que o nosso CR9 possa jogar muito, tendo nova oportunidade contra o Vasco, que nos ajude a buscar esse resultado, porque a gente precisa dessa classificação. Enfim, Fogão, por hora é isso. Na hora do almoço eu vou estar de volta, então fica o convite por volta de 1h05 da tarde. Chega mais aqui para a gente poder trocar aquela ideia, falar de Campeonato Brasileiro, mas também já de Copa do Brasil. Tô indo nessa. Beijo no coração. Fui!